Primeira série, tudo bem? Tudo certo? A professora está aqui na página 39 para retomar então nossos estudos aí, onde nós começamos na semana anterior a falar sobre os gases, né? Então, aí na última aula nós vimos teoria cinética dos gases ideais, né? Na sexta-feira, onde nós vimos aí que os gases apresentam algumas características, né? Uma delas é a movimentação livre de maneira contínua e desordenada das partículas. Outras características é que eles ocupam todo o espaço que eles forem destinados. Então, se você ampliar o espaço ou comprimir o espaço, ele vai se adequar a isso, né? Mudando apenas a quantidade de colisões efetivas de acordo com a pressão sendo aumentada. Então, quer dizer, se você diminui o espaço, né, aumenta a pressão, a quantidade de colisões efetivas vai aumentar desse gás, né? Isso serve para todos, tá? Na teoria cinética dos gases ideais, nós vimos então que seria uma forma para o estudo, né, onde as partículas constituintes desse gás terá essa maneira desordenada e contínua, onde elas se encontram muito afastadas uma das outras e tem um tamanho insignificante se comparado à distância entre elas, né? As forças de atração de um gás são praticamente nulas por causa do movimento que eles exercem constantemente, que as colisões ocorrem de forma elástica, né? E que a velocidade média das partículas aumenta com a elevação de uma temperatura. Então, essas foram as características, o comportamento de gases considerados gases ideais, né? Para que possamos estudar as suas propriedades, tá? Na sequência, estudamos o estado, que são pressão, volume e temperatura, né? Nós falamos algumas coisas, já passamos aqui sobre essas variáveis, a pressão, a definição da pressão, né? Vimos que na química nós vamos utilizar normalmente a unidade de medida milímetro de mercúrio, mmHg, ou ATM, que é a atmosfera, tá? Nós vimos também lá no volume que a maior parte dos cálculos vai trazer para nós a unidade em litro ou mililitro, né? Mas se trouxer os outros dados, a gente tem como fazer a conversão dessas unidades. Então, em decímetro cúbico, por exemplo, centímetro cúbico, que é igual a ml, né? E aí os dados para toda a possibilidade que nós temos aí para conversão dessas unidades. E a temperatura, a última das variáveis, né? A temperatura que nós vimos aí na página 41, né? Finalzinho da página 41 já, que normalmente nós utilizamos em Kelvin as medidas, né? A escala é absoluta, então, digamos assim, a maneira universal, né, de se utilizar, de se fazer os cálculos de química é utilizando o Kelvin, tá? Na sequência ali também nós vimos a questão da possibilidade de fazer a conversão da escala Kelvin para Celsius aqui, né? Então, se você tem um problema, por exemplo, que te traz uma temperatura em graus Celsius, mas pede para você calcular em Kelvin, aí você só faz essa expressão. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273, tá? Mesmo que o problema te peça para calcular a temperatura em graus Celsius, tá? Você vai ter que fazer essa conversão aqui antes, trabalhar com o Kelvin e depois, no final, voltar para Celsius, tá? Não pode esquecer de transformar a temperatura em Kelvin para todos os efeitos, em todos os exercícios, ok? Aí, na sequência, começa então as transformações gasosas, né?
onde nós temos aqueles 3 tipos de transformação que nós vimos ali já nos objetivos da unidade, né? Que é a transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica, tá? Que são as variações, né? As possibilidades de transformações de um gás que podem ocorrer de acordo com uma dessas variáveis sendo um valor constante e as demais sofrendo alterações, né? Então, digamos assim, você mantém a temperatura constante, como é aqui a primeira, que é a isotérmica, né? Você mantém a temperatura constante e aí você aumenta a pressão para ver o que vai acontecer com o volume, né? Ou ainda, você mantém a temperatura, você mantém o volume e você muda a pressão para ver o que vai ocorrer, né? Então, e vice-versa, né? Vimos ali a questão na conexões, né? A questão do mergulho, que conforme mais se desce em direção ao fundo do mar, maior é a pressão atmosférica, né? Então, vimos já essa associação aí que remete à questão do volume, né? Porque se o mergulhador desce com uma certa quantidade de oxigênio, ele não vai ter essa mesma quantidade lá embaixo, porque aumentou a pressão, vai diminuir o volume desse gás, né? Isso é a primeira lei, né, conhecida como lei de Boyle, que indica a transformação isotérmica. Sob temperatura constante, o volume ocupado por uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. O que significa dizer que é inversamente proporcional? Se você dobra a pressão, né? Se você diminui a pressão, o volume aumenta na mesma quantidade, na mesma proporção. Se você aumenta a pressão, o volume diminui na mesma quantidade. Isso é ser inversamente proporcional, tá? Isso está aí na página 43, né? E aí nós vamos fazer um exercício referente à transformação isotérmica, tá? Então, aqui na sequência tem uma imagem, né? Uma ilustração para mostrar como seria essa lei, né? Você tem uma pressão e um volume. Aí, se você diminui se você aumenta essa pressão, né? Você pressiona o gás, você aumenta a pressão para 2, o volume será reduzido para a metade do que era inicialmente, tá? Aí, ali na sequência, isso já temos aí depois da transformação bárica e isovolumétrica também, né? Nós temos lá no finalzinho, nas página 47, algumas atividades, tá? Essas atividades, elas já são sobre todas as transformações gasosas. Então, eu vou escolher uma aqui para mostrar para vocês como seria a aplicação da transformação isotérmica, tá? Então, vejam, vocês estão aí na página 47, o exercício 1 e 2, eles são sobre transformação isotérmica, né? Por que nós sabemos que a transformação é isotérmica? Porque ele está dizendo que ocorre sob temperatura constante, ou seja, a temperatura não muda. O que vai ter variação vai ser volume e pressão, tá? Então, a primeira questão, ela diz assim: os frascos a seguir contêm o mesmo número de moléculas de uma amostra gasosa, sob temperatura constante. Então, vocês viram que tem o frasco 1, né, até o frasco 4, em ordem aí de tamanho, sendo o 1 o menor e o 4 o maior. Qual deles apresenta maior pressão? E justifique, né? Então, de acordo com a lei de Boyle que nós acabamos de estudar, qual deles terá maior pressão? Aquele que tiver o menor volume, certo? Então, quanto menor o volume, como são grandezas inversamente proporcionais, né? Quanto menor o volume,
maior a pressão. Então, nós temos a mesma quantidade de gás aqui no frasco 1 e lá no frasco 4, mesma quantidade de mols deste gás, né? Porém, um deles está reduzido a um espaço bem menor. Então, este aqui tem menor espaço, tem menor volume, por ter maior pressão, certo? Frasco 1, né? Aí, a número 2, eu vou deixar para que vocês façam como tarefa, tá? E nós vamos corrigir ele na nossa próxima aula ao vivo. O exercício número 2. Certa massa gasosa a 0 graus Celsius exerce pressão de 1 atmosfera, 1 atm, e ocupa um volume de 30 litros. Calcule a pressão exercida por essa mesma quantidade sob temperatura constante quando o volume for igual a 60 litros. Então, vejam só, é só colocar na fórmula, tá? É só colocar na fórmula. Nós temos a formulazinha para a temperatura constante, né, que é a transformação isotérmica. A nossa formulazinha, ela é aquela que você usa somente a pressão e o volume, tá? Então, você vai ter o quê? PI vezes VI igual a PF vezes VF, tá? Então, não precisa considerar o 0 graus Celsius. Por quê? Porque ele está dizendo que a temperatura é constante. Então, esse 0 graus Celsius a gente não vai usar. A gente só vai usar a 1 atmosfera, que é a pressão 1, ou pressão inicial, né, PI. Volume de 30 litros, que é o VI, o volume inicial, né? Nós vamos calcular a pressão dessa massa de gás. Então, nós vamos calcular a pressão 2, ou pressão final, PF, né? E o volume final é 60. Então, como que vai ficar isso aqui? 1 vezes 30 é igual a 1 vezes 30 é igual a PF vezes 60, tá? Então, essa é a formulazinha que vocês vão usar para calcular aí a questão número 2, tá? Só a questão número 2, porque dos outros exercícios são sobre transformação isobárica e isovolumétrica, que nós vamos ainda falar na próxima aula, tá? Então, fica de tarefinha aí para quarta-feira esse exercício, somente esse, né? Para quarta-feira, dia 25, tá? Então, boa semana de estudos aí para vocês e até nossa próxima aula ao vivo, quinta-feira. Um abraço.